Por que então essa questão não pode ser de múltipla escolha? Não pode ser de múltipla escolha porque você está vendo aí na tela. Legalidade, quando fala agir conforme o ordenamento jurídico, se enquadra sempre. Toda vez que se ferir qualquer princípio constitucional, eu estarei ferindo o ordenamento jurídico. Portanto, o comportamento é ilegítimo, portanto, ele é ilegal. Também aqui, ó, na impessoalidade, quando eu digo que agir em proveito pessoal fere, né, um princípio constitucional, agir em proveito pessoal é antiético, desonesto, é de má fé, ou seja, ao ferir o princípio da pessoalidade, a conduta geralmente é antiética, desonesta, de má fé. Por isso é que isto não pode aparecer numa questão de que não seja de múltipla escolha. Vamos ver se essa questão fosse de múltipla escolha agora, como é que a gente faria? Olha lá. Eu assustei vocês ficaram preocupados, porque pensaram assim, nossa, mas cabe todas as respostas, por isso que eu não acerto questão em concurso público, eu já vou desistir agora de uma vez. Na verdade, se a gente tomar o seguinte cuidado, né? Primeiro saber, uma prova aberta pediu para dissertar sobre os princípios, pode emaranhar eles todos como se eles fossem uma teia que está perfeito. Se a prova for de múltipla escolha, você tem que marcar ou A, ou B, ou C, não é isso? E aí não tem jeito de você marcar todas, senão você já errou a sua questão. Pois bem, olha lá. Primeiro ponto. Na letra A, de quase todas as questões de concurso sobre princípios, está a legalidade. Se você entender legalidade no sentido amplo, concorda que, ao ferir qualquer princípio, o comportamento é ilegítimo, portanto, ele é ilegal e você pode marcar a letra A? Pois é, o raciocínio inverso também é verdadeiro. Se eu não posso marcar mais de uma alternativa, então eu jamais vou imaginar que legalidade estará na questão de múltipla escolha no sentido amplo de ilegitimidade. Quando você vir legalidade numa questão de prova, leia, né, agir autorizado por lei. Você vai entender aqui para a legalidade aquele sentido estrito de que existia ou não existia uma lei determinando aquele comportamento, tá certo? Se não veio na questão de prova expressamente assim, ó, determinado prefeito desapropriou o imóvel fora dos limites legais, sem autorização legal, sem permissão em lei, você não marca, tá? Tem que estar expressamente dizendo lá no enunciado que ele agiu sem lei, sem autorização legal. Aí você pode marcar legalidade, feliz, já contar com aquele ponto na sua prova. Quando eu encontro os princípios moralidade e impessoalidade, podia ter sido o contrário aqui, mas dá na mesma, como alternativas de questão de concurso, moralidade e impessoalidade como alternativas, uma coisa tem que ter em mente, elas são muito parecidas. Toda vez que a conduta é antiética, fere o interesse público. Toda vez que eu agir em proveito pessoal, é antiético, ou seja, fica difícil de escolher entre elas, tá? Então, primeira regra, elas não aparecem juntas. É raríssimo que uma questão de prova traga moralidade e impessoalidade como alternativas, se ela estiver trazendo uma história, contando um caso que aconteceu. Por quê? Porque na prática não tem como você distinguir uma da outra, nesse sentido, então, do que aconteceu. A conduta antiética é sempre em proveito pessoal, o proveito pessoal é sempre antiético, ou seja, não dá para separar, tá? Agora, então, ou elas não vêm juntas, você pode escolher uma ou a outra, ou caso elas venham juntas, você vai usar para, até colocar mais esparramadinho aqui, você vai usar para a moralidade a ideia de ética, a ideia de vedação de proveito pessoal, e vai usar para a ideia de impessoalidade apenas o conceito de igualdade e isonomia.
Espera aí que eu vou explicar isso com calma. Então, olha lá. Se você, por um acaso, tem moralidade e impessoalidade aparecendo na mesma questão, vocês vão entender a moralidade no conceito de proveito pessoal, no conceito aqui de comportamento, né, desejado ético, ou se não antiético, enfim, você vai entender neste sentido. E aí você só usa para a impessoalidade a ideia de igualdade e isonomia. Exemplo. Quando um concurso público é realizado, ele é realizado para garantir a impessoalidade ou a moralidade. O seu raciocínio é, caso eu realize o concurso, a escolha garantirá uma igualdade, ou seja, ela garante uma escolha igual? Bom, em princípio, né, se foi bem feito, se não teve nada errado naquela história, em si, o concurso serve para garantir uma escolha entre iguais. Se eu faço um provimento de cargo sem concurso, por exemplo, os cargos de direção, chefia e assessoramento, essa escolha ela é pessoal? Sim. Então, eu tenho impessoalidade, concurso. Pessoalidade, cargos de livre nomeação e exoneração. Deu um raciocínio fechadinho, perfeito. Agora, se eu disser assim, concurso é para garantir a moralidade. Portanto, o provimento de cargos comissionados é imoral? Não. Vejam que o raciocínio não fecha. É ético e moral, tanto o provimento de cargos efetivos de execução mediante concurso público, quanto o provimento dos cargos de direção, chefia e assessoramento por meio de escolha pessoal do gestor. O gestor não pode escolher seus parentes, porque aí eu vou para um problema, né, que é o de proveito pessoal, aí eu poderia marcar aqui a moralidade nesse caso. Mas a escolha de pessoas, né, pelo critério de confiança para atividade de direção, chefia e assessoramento, não fere a ideia de impessoalidade. Como não, professora? Pois vejam, se a escolha é de livre nomeação e exoneração, a escolha é pessoal, ela jamais vai ferir a impessoalidade. Eu vou mostrar um exercício para vocês daqui a pouco que mostra esse raciocínio, ok? Então, fechando o nosso raciocínio sobre legalidade, impessoalidade e moralidade. Legalidade eu só posso marcar em prova se ela estiver no sentido restrito de não ter uma lei autorizando o comportamento da administração pública. Impessoalidade e moralidade se assemelham. Então, ou ela será uma questão teórica, por exemplo, qual princípio é extraído dos costumes, que eu marco moralidade feliz, né? Qual princípio para o Eli Lopes é sinônimo de finalidade, impessoalidade, tá? Ou se ela for relativamente a um caso concreto, né, você terá que separar, terá que entender igualdade apenas ali como o único sentido de impessoalidade e vai entender a questão da ética ou do proveito pessoal com o sentido para moralidade, tá bom? Treinando os exercícios vai ficar mais fácil. Então, depois que você escolher que concurso você quer, determinar lá que banca examinadora geralmente faz esse concurso, né? Você deve focar, né, nos estudos daquele tipo de exercício. Com a ideia mais recente de concurso, de escolha de banca examinadora ser mediante licitação, vai ficando cada vez mais difícil da gente definir, quem faz esse concurso aí é a ESAF, quem faz esse aí é sempre a CESP ou a Fundação Carlos Chagas. Mas mesmo que você não tenha, então, a certeza da banca, existem alguns exercícios que facilitam o aprendizado. Exemplo, exercícios da ESAF. Eu sempre acho que exercícios da ESAF são os melhores. Acho não, né? Porque achar parece uma coisa assim, eu achei. Não, dos meus anos e anos aí, mais de 10 de profissão, eu entendo que os exercícios da ESAF são os que melhor servem para você aprender direito administrativo, tá bom? E, professora, você fica nessa enrolação aí, ainda faltam mais 2 princípios, estou doido para poder tomar café. Cadê a impessoalidade, a publicidade e a eficiência? Vamos lá no slide para a gente ver, então. Fechamos aí a moralidade. Vamos para o 4º princípio, que é o princípio da publicidade. Publicidade é um princípio instrumental. Como assim? Ele serve para eu descobrir se os outros princípios foram feridos. Quando eu penso em publicidade, eu estou pensando na forma de dar
transparência aos atos da administração. Se eu não der transparência aos atos da administração pública, eu não consigo saber o que a administração pública faz. Daí eu não sei se ela agiu com legalidade, com moralidade, nem mesmo então com eficiência ou qualquer outro. Então, primeira ideia de publicidade é essa, dar transparência. A segunda ideia está no sentido de conferir validade a certos, a palavra certos, ele está no sentido de alguns, não todos, determinados atos da administração pública. Aqui é o sentido de publicação no Diário Oficial. Alguns atos da administração pública, se não forem publicados no Diário Oficial, não tem qualquer tipo de valor. Exemplo, a nomeação de vocês num concurso, tem que vir lá publicado no Diário Oficial, o seu nome, delícia, hein? Quando você pegar lá o seu nome publicado no Diário Oficial, senão não vale nada. Já outros atos não precisam ser publicados. Exemplo, nós temos os atos internos na administração, como os ofícios, memorandos, né? Os atos que circulam na administração pública não são publicados. Nós temos atos como, por exemplo, os relacionados a ordens da chefia, né, para o seu subordinado. Ou imagine, né, os atos de poder de polícia, quando chega um fiscal sanitário no estabelecimento, quando chega, por exemplo, um guarda de trânsito para parar, né, você ali. Estes atos são geralmente gestuais, verbais, eles também não precisam ser publicados no Diário Oficial. E é claro que a gente tem que entender que publicidade tem uma exceção. Ele não é um princípio absoluto, porque ele permite o sigilo, desde, claro, né, que este sigilo seja para preservar o interesse público. Ou seja, se eu tenho lá uma situação de iminente perigo público, ou ainda, né, uma investigação policial, ou quem sabe uma política econômica que não pode ser divulgada antes da sua divulgação oficial, ou seja, aceitar que o princípio da publicidade não é um princípio absoluto e que ele admite o seu oposto, o sigilo, né, e que o sigilo é que vai garantir o interesse público. Vejam, por exemplo, se, né, às vésperas aí da prova de um concurso, as questões fossem divulgadas na internet. Já teria frustrado a legalidade daquele concurso. Então, cuidado aí com a publicidade como instrumento. Alguns concursos têm pedido a lei da transparência, mas aí já é outro assunto, mais pesado, vai pedir os dispositivos da lei, quais municípios têm que ter site, etc., que não é o nosso momento aqui ainda, tá? Mas o princípio da publicidade é muito importante nesse sentido de ser um princípio instrumental. E então, só falta o princípio da eficiência. O princípio da eficiência, diferentemente dos outros 4, não nasceu na Constituição de 88. Ele foi acrescentado 10 anos depois, pela Emenda Constitucional 19 de 98. Essa Emenda Constitucional 19 de 98 é muito, muito, muito caidora em prova de concurso. Por quê? Porque ela inaugura uma fase nova na administração. Quando a gente fala de Emenda Constitucional 19, nós estamos falando de um novo pano de fundo para a administração. Imagina que você está lá no teatro, aquela hora que eles trocam todo o cenário, né, e vai começar uma coisa diferente, pois essa emenda 19 é o paradigma novo, o pano novo aí de fundo da administração, chamada administração gerencial. Até já subi os 3 nomes aí, ó. Item 3, administração pública gerencial. Vou falar um pouquinho sobre administração gerencial com vocês daqui a pouquinho, mas vejam que eu ainda coloquei aí no item 2, busca de resultados satisfatórios na prestação de serviços públicos. O que é essa ideia? A administração pública andava muito preocupada com os meios, os procedimentos, prestar contas, carimbar, registrar, guardar, né, realizar ali processos, mas às vezes não preocupava-se com
o final, ou seja, o fim que ela quer atingir, que é a boa prestação dos serviços públicos. Daí, então, que o princípio da eficiência vem com essa ideia de que a administração se preocupe mais com os fins que ela quer alcançar. Eu vou falar rapidinho sobre o princípio da eficiência, nesse sentido aí de administração gerencial, e depois vou fazer com vocês uns poucos exercícios que a gente encerra essa parte, então, de introdução ao direito administrativo. Vejam, cada vez mais, né, a gente tem encontrado nos concursos o direito administrativo misturado dentro do programa do concurso na ideia de gestão pública. Então, a gente não encontra lá separadinho, olha, administração pública, que é ciência da administração, aí do outro lado, separado, lá vem o direito administrativo. Não, hoje está misturado, porque é um conteúdo que realmente não pode se desvencilhar. A prática do direito administrativo é a própria administração pública. Então, você vai encontrar lá gestão pública, administração pública contemporânea, modelos organizacionais, e vai estudar sobre patrimonialismo, burocracia, administração pública gerencial. Todas essas formas de administrar estão relacionadas também com as mudanças na Constituição relacionadas ao direito administrativo. E especificamente a administração gerencial, que é essa que vai focar na ideia de resultados satisfatórios, vai vir linkada com a emenda constitucional 19 de 98. Então, a emenda 19 de 98, ela vai se preocupar, né, em mudar na Constituição uma série de estruturas para garantir que a administração seja mais eficiente. Cuidado, porque a gente não pode dizer que a eficiência se tornou obrigatória a partir da emenda 19. Ela é obrigatória desde muito tempo. Decreto-Lei 200 de 1967, ainda no período militar, falava que a gente tinha que ser eficiente. E é claro que ninguém ia imaginar que a administração tivesse antes o sentido inverso, ou seja, quanto mais ineficiente, melhor, tá? Mas eu posso dizer que é o princípio da eficiência, né, ao ser introduzido expressamente na Constituição, que inaugura diversos instrumentos que você vai conhecer ao longo do direito administrativo. Contrato de gestão, acordo de resultados, avaliação de desempenho, terceiro setor, parceria público-privado, regime diferenciado de contratação, dentre vários outros relacionados aí ao tema, tá bom? Mas você vai ter muito tempo ainda para conhecê-los. Vamos lá no slide, fazer uns 2 ou 3 exercícios, de modo que você consiga entender como os princípios aparecem na múltipla escolha. O primeiro exercício que está aí, diz assim, olha, a exigência constitucional de provimento por concurso público dos cargos efetivos tem seu fundamento doutrinário básico no princípio da. Vejam que ali tem a palavra legalidade. Nem está na letra A, mas está ali na letra C. Eu não vou marcá-la. Por que eu não vou marcá-la? Porque o enunciado não traz expressamente nada que se relacione à autorização prevista em lei, agir conforme, nada disso. Então, eu não posso marcar legalidade nessa questão. Razoabilidade eu nem conheço, nem sei o que é. Razoabilidade a gente vai ver depois, são princípios implícitos. Então, tem que ser moralidade ou impessoalidade. Bom, diz a professora que se moralidade e impessoalidade aparecerem juntas como questões de prova, numa questão de prova, eu devo entender moralidade como conduta ética, de proveito pessoal, né? Ou seja, vedado proveito pessoal, e impessoalidade como o sentido aí, então, de igualdade e isonomia. Ora, o concurso garante a escolha ética ou garante a escolha impessoal? Garante a escolha impessoal, ok? Uma escolha pode até ser ética, mas ela não será impessoal se não for feita por concurso. Por exemplo, eu, professora Elisa, tenho um conhecimento aí razoável no direito administrativo. Digamos que alguém quisesse, assim, vamos contratar a professora Elisa, porque eu tenho certeza que ela vai fazer um ótimo trabalho, ela é uma pessoa muito bacana e ela vai ajudar muito aqui a administração pública. Beleza, podia ser considerado ética a escolha, mas ela seria pessoal, né? Então, se o cargo é efetivo, o concurso é que é a forma de provimento.
portanto, garantindo aí a igualdade. Vamos mais um? Olha esse exercício. Nossa, professora, pelo amor de Deus, para essa letrinha miúda, esse trem desse tamanho. Pois é, essas questões são as questões da CESP. CESP quando ela é múltipla escolha, tá? São grandes. Você fica com preguiça de ler, mas vai dar tudo certo. Olha lá. Como possível corolário, coroamento, tá? Como possível conclusão, consequência do princípio da impessoalidade, pode-se afirmar que a. É vedado à autoridade administrativa identificar-se pessoalmente na prática de qualquer ato. Não, o problema não é a autoridade se identificar, é ela tirar proveito disso, porque todo ato é assinado, todo ato vai identificado com a matrícula do servidor, então não é nenhum problema se identificar nos atos. B. A nomeação e o provimento em cargo ou em comissão não poderá levar em consideração as características pessoais do nomeado. Pode, porque neste caso a escolha é pessoal, eu quero aquela pessoa da minha confiança. C. Deverá a administração pública evitar tratar desigualmente os administrados, na medida do possível, em razão das circunstâncias pessoais de cada um deles. Esta é a ideia de impessoalidade, né? Evitar tratar as pessoas de modo pessoal. E olha a D. A administração não pode identificar-se como tal na divulgação de obras e serviços públicos. Pode, eu posso colocar lá, obra do governo federal, obra com recursos da União. O que eu não posso é escrever obra do presidente fulano, né? Ou do ciclano, ok? Bom, no nosso slide tem mais alguns exercícios que depois você pode acessar, né? E resolver lá. A resposta também vai estar no material. Mas são poucos. Na verdade, a ideia aqui é só introduzir o assunto sem te assustar. Depois você vai poder passar por outros tópicos do direito e fazer mais exercícios, tá certo? Aguardo vocês num outro momento.